Olá, tudo bem? Eu sou o Felipe, esse é o podcast Juntando os Cacos, terceiro episódio. Agora uma nova plataforma, estamos no YouTube. Esperamos que funcione melhor que a plataforma anterior, tivemos alguns problemas, né? Mas agora estamos aí aprendendo o funcionamento dos podcasts, etc., diversas plataformas. Hoje o nosso assunto é sobre a discussão que foi levantada sobre o hino do Rio Grande do Sul. A gente está gravando em 15 de janeiro de 2021 e houve toda aí uma forte discussão e problematização sobre o hino do Rio Grande do Sul levantada pelos vereadores da bancada negra de Porto Alegre. Mas antes disso, nós vamos entrar naquele nosso bloco inicial que a gente habitualmente aborda as notícias. Cada um aborda, eu e o Rafael abordamos uma notícia que a gente destaca. E então, Rafael, te recebendo e te saudando, qual é a notícia que tu traz e a tua apresentação inicial? Felipe, já que a gente está falando sobre um hino racista, eu queria trazer uma expectativa, uma visão, a partir de uma ideia de raça, do que aconteceu em Washington, D.C., na invasão do Capitólio. Tá? Por quê? Vamos lá. A gente vendo as imagens, tá? Fica ali muito evidente quem são as pessoas que estão entrando à força no Congresso americano. Homens brancos, em sua maioria, né? E que pregam supremacia masculinista e que pregam supremacia branca, tá? Ao mesmo tempo, a gente podia também já comparar com como foi repressão às manifestações Black Lives Matter. Então, por que para alguns a polícia, vamos botar entre algumas aspas a palavra afrouxou, e para outros a polícia reprime mais fortemente? Tem uma cena que é bastante marcante, que era um homem branco. Essa cena define muito bem o que é o racismo estrutural, tá? Era um homem branco partindo para cima de um policial negro, fisicamente se impondo, porque era uma massa de homens brancos e um policial negro tentando contê-los, tá? Então, eu realmente não vejo nem como a gente poder não analisar essa notícia, esse fato, sem passar por essa questão racial, tá? Sem passar por essa questão racial, sem passar por ver quem eram as pessoas que estavam envolvidas com essa ação, né? Conforme eu já falei, pessoas racistas, supremacistas brancos, supremacistas masculinistas, fascistas em seu geral, em geral, né? E realmente a conivência de parte das autoridades, tá? Em relação às autoridades policiais americanas de Washington, D.C., em relação ao que aconteceu, tá? Em relação a esses manifestantes. Tem um ponto, né? Que quem controla a polícia desse estado, eu não sei se é um estado ou se a capital não é considerada um estado como em outros lugares, mas enfim. É que nem o Distrito Federal, né? É parecido com o nosso. Isso, assim. Eu penso que foi tipo o Distrito Federal, na Argentina, Buenos Aires é a mesma coisa, assim. Agora eu estou falando, Tia. Ah, tá bom, vamos lá, voltei. Ela é controlada pelo Trump, pelo presidente, é o presidente que controla, tá, essa polícia. Por isso que o Mike Pence, que era o vice, né, teve que pedir auxílio para polícias de estados vizinhos, tipo Vermont e tal, ok? Mas então minha notícia é uma notícia que todo mundo já sabe, não é uma novidade, tá? Mas analisar esse ponto de vista, refletir a partir desse ponto de vista, de quem eram os caras que estavam entrando e de por que a polícia é mais conivente com pessoas brancas do que com pessoas negras. É a mesma questão de por que a polícia nas ruas para muito mais pessoas negras e de pessoas brancas nas ruas, né? O achaque da polícia é acima de quem, tá? Então, para mim, todo esse imbróglio aí, ele é um excelente representativo do que significa o racismo estrutural. Tu diria, e eu vi vários deputados americanos, senadores,
comentaristas da CNN, por exemplo, MSNBC, comentando sobre as cenas da invasão e a brutalidade que eles fizeram lá, comentando que aquilo ali não é a América. Nós precisamos, e eles no palanque falando isso também, não, isso não é a América, nós temos que resolver essa situação, nós temos que punir essas pessoas, porque isso não é a América. É bem problemático essa postura também, né? O que tu acha? Isso é a América. Isso é o âmago da América, assim, cara. Isso é como é que se diz? O suco, a polpa da América é isso. Eu Desculpa te concordo. falar, mas a polpa da América é isso, cara. Tá? Porque a América, primeiro assim, vamos botar. Essa expressão eu não gosto, América. Os Estados Unidos não é América. Tem uma imagem que tem o mapa dos Estados Unidos e está escrito: Esta não é a América. Não é. Nós somos também a América. Tá? Então, essa palavra me incomoda em relação aos Estados Unidos. Porque eles têm essa visão continental de um domínio simbólico, pelo menos, econômico, né? Historicamente isso se constrói, né? Então, isso, exatamente. Então eles vão ter o monopólio da palavra América. Eles não são América. Não, tá? não são. Mas isso que nós vimos é a América. Porque a América, os Estados Unidos da América é isso. É tentativa de golpe em países estrangeiros, é xenofobia, é racismo. Tá? É aquela ideia de que existiria, de eles seriam a pureza, né, da raça, a pureza política, e que poderiam espalhar isso para o resto do mundo. Só que essa pureza da raça e essa pureza política é um termo extremamente racista, né, que a gente for parar para pensar e olhar. Tá? E se tu for ver toda a história americana, sobretudo a partir do momento em que eles começam com a política do Big Stick ali no final do século XIX, ela vai se materializar no que aconteceu agora em 6 ou 5 de janeiro, não lembro. Tá? Essa política americana é desdenhar de quem não é branco como eles, é intervir nos países latino-americanos o tempo inteiro, ao seu bel prazer. Né? É o America First, né? América primeiro, os interesses americanos disfarçados com essa retórica de democracia, de liberdade. Bom, é a democracia e liberdade que avança no projeto de poder deles, das grandes Make empresas. America Great Again é aquela ideia do América para os americanos, né? É quase aquela ideia também ligada ao Destino Manifesto. Sim. De que os Estados Unidos, sim, deveriam controlar de costa a costa o seu território, e de que essa expansão de território americano ela seria uma coisa boa, positiva, porque eles estariam levando a civilização para esses lugares. E a civilização, na visão deles, é exatamente aquela ideia de civilização colonialista, né? Que a gente viu na Inglaterra, na França, atuando em regiões da África e da Ásia. Tá? E pensando também no que teria assim de marcante nesse movimento trumpista é a questão do conspiracionismo também, né? Que existe há muito tempo também nos Estados Unidos, se reforçou bastante com o crescimento da internet e tudo, e aí encontrou essa expressão política muito forte com o Trump, né? A gente já viu algumas reverberações disso anteriormente, por exemplo, alguns movimentos do Partido Republicano, como o Tea Party, aquele movimento da Sarah Palin, né? Que foi uma dessas vozes que repetia essas maluquices conspiracionistas e flertando com uma linguagem abertamente racista, digamos, também, né? Foi candidata a vice-presidente, né? Junto com o John McCain em 2012. Acho que foi, né? Eu acho que sim, ou foi antes, não me lembro, mas acho que foi perdeu pro Obama, né? Perdeu pro Obama, acho que na segunda candidatura. Então, e mesmo antes, né? Aí o submundo da internet, essas teorias já se construíam.
E agora, com essa dinâmica das redes sociais, os algoritmos, fomentando polêmicas, né? Com essa lógica de levar para divulgar assuntos que têm muita controvérsia, esses discursos acabaram atingindo um grande número de pessoas e recrutando algumas pessoas que tinham essa propensão, já tinham essas ideias racistas, se sentiram, encontraram seu pertencimento, né? E essa expressão política, então, com o Trump. É um assunto muito, muito profundo e muito rico, que eu acho que a gente também pode retornar em um outro momento, que tem várias reverberações aí, inclusive no Brasil, política externa, China. Para esse assunto é interessante de conversar com pessoas, alguém também ligado a relações internacionais, né? Eu acho que sim, acho que sim. É interessante, esse tipo de coisa interessante. Felipe, fala a tua notícia aí, cara, por favor. A minha notícia é uma notícia devastadora, brutal, e ela acaba sendo uma forma até de esgotamento da linguagem, assim, sabe? Porque o tipo de coisa que está acontecendo no Brasil nesse momento, a gente falta formas de colocar em linguagem, sabe? Dá uma sensação de que nunca é suficiente o que a gente está formulando, está afirmando, está tentando entender, mas isso não dá conta, né, do nível de sofrimento, do desastre, do genocídio que a gente está passando. É algo que a gente vai conseguir, quem sabe, daqui a alguns anos, mas que a gente não pode deixar de tentar construir a visão disso nesse momento. A minha notícia é a falta de oxigênio para os pacientes internados em UTI em Manaus. Uhum. Uma falta que foi anunciada pela própria empresa, né? Quando a gente teve essas notícias entre hoje e ontem, a própria empresa White Martins, eu acho, algo assim, havia avisado ao Ministério da Saúde que estava no limite do fornecimento de oxigênio para os hospitais de Manaus. E, enfim, então naquele momento deveria ser tomado algum tipo de providência pelo Ministério da Saúde. E essas providências não foram tomadas. Também apareceu a notícia entre esses 2 dias que o governo federal aumentou o imposto sobre os gases médicos, né? Nesse período. Então, durante a pandemia, foi aumentado o imposto sobre um insumo absolutamente básico que não poderia faltar em nenhuma situação, nem para uma pessoa, né? Nunca poderia faltar nem para uma pessoa. Agora estão tendo que retirar as pessoas dos hospitais, tentando levar para outros estados. A Venezuela ofereceu cilindros de oxigênio, num gesto assim, de cooperação mesmo, né? São governos que são inimigos aí, diplomáticos, mas a Venezuela mostrou também não está numa situação boa em relação ao combate ao Covid, né? Com um número significativo de vítimas, com sérias dificuldades também, mas fez esse gesto importante. E aí E tem um outro negócio também, porque a gente tem se que diz lembrar que que, vamos os lá, profissionais de oxigênio saúde não é colocando só para quem que... tem Covid. E os profissionais de saúde de Manaus colocando que alas inteiras de pessoas estavam falecendo, né? E não é só Covid, exato, como tu colocou. Qualquer outra pessoa que está precisando ser, enfim, né? Precisando em outras situações de doenças respiratórias, está se recuperando de alguma outra coisa, precisa de ter mais oxigênio, né? Crianças, agora, hoje teve a notícia, são 60 prematuros que precisaram ser transferidos, que estavam, enfim, quase vindo a óbito, né? Então, o governador João Dória, aproveitando a situação, também ofereceu que viessem para São Paulo. Esse uso... E aí tem uma essa coisa, né? forma de Vou dizer só duas politizar a coisas aqui. pandemia, ela é muito problemática também, né? Tem em relação às Bom, vacinas que ele tem feito também. É uma situação muito, muito, muito grave.
A questão da vacina, cara, tem um ponto que, vamos lá, tu falou que a Venezuela é um país rival, inimigo dentro do Brasil, dentro da ideia Não, é de visto relações como inimigo internacionais. desse governo, O né? que tá cortando, velho? O Azar. som segue? Segue. Tá. Mas, bom, olha o tamanho do absurdo que a gente tá passando, em que tu tem um rival diplomático, cara. Uma pergunta: quando no governo Lula e Dilma tu tem um país que era rival diplomático de ti? Não teve. Quando? Olha só, Lula e Dilma sentaram com países que eram rivais entre si, como por exemplo, Irã e Israel. Uhum. E sentaram para dialogar e negociar acordos comerciais. Era uma política completamente diferente, né? E aí a Índia é um governo extremamente nacionalista e xenófobo, e onde existem perseguições étnicas, tá? Então o Modi, que é o primeiro-ministro indiano, é um amigão do nosso mandatário. Só que o amigão não te mandou, né, cara, a vacina. Inclusive a Índia barrou a venda dessas vacinas. O governo A federal venda não, mandou. é a venda das vacinas, vamos lá, da Oxford, AstraZeneca, né, que seriam enviadas. O governo chegou a enviar o avião para buscar as vacinas e aí o responsável lá do governo indiano disse: não é bem assim, a gente não acertou essa venda ainda, não sabemos. Cara, não só enviou o avião, como mandou fazer uma adesivagem do avião, fazendo divulga propaganda de que a vacina estava chegando. É uma completa. Não tem nenhum plano, não tem nenhum tipo de coordenação federal. São ações Mas o ministro da midiáticas, Saúde, né? ele é especialista em logística, não é? São ações midiáticas para fazer cena. Né? O governo ia fazer no final, no fim de semana, estava previsto uma ação para divulgar o início da campanha de vacinação, né? Com, enfim, um espetáculo dantesco com aquelas figuras mórbidas que estão no poder. Então não tem plano, não tem organização nenhuma. Só que aí a gente tem que fazer uma crítica, eu acho, a quem lê isso como o governo é incompetente, eles não conseguem fazer, eles não sabem o que fazer, eles estão perdidos, tem que colocar pessoas técnicas e tal. Essa incompetência, ela é um instrumento dos interesses do governo de produzir essa situação no Brasil, de produzir esse caos e esse genocídio. É Essa é a deliberado. forma desse genocídio se concretizar. Não é somente que as pessoas são incompetentes, né? Não são colocados técnicos, não são colocados cientistas comprometidos com uma visão social da ciência, né? Porque a gente pode ter uma ciência que faça uma grande destruição também, mas enfim. Então, essas escolhas políticas são escolhas de um projeto genocida, de destruição do país, de caos. Então, acho que incompetência, né, precisa ser lida nesse contexto. Somente um problema técnico, um problema, né, uma falta de competência, falta de conhecimento, não é suficiente para a gente entender esse fenômeno. É deliberado. É É de deliberado. propósito. Então, Rafael, Bueno, acho que conseguimos abordar esse assunto com alguma profundidade, mas aí vamos avançando na nossa pauta. E aí a gente vai para o cerne do episódio, que é sobre esse nosso hino racista e essa discussão sobre o hino do Rio Grande do Sul. Então, Rafael, eu queria que tu, nesse momento, fizesse aí uma descrição de como é que foi esse episódio, o que aconteceu exatamente. bem, dia 1º de janeiro, dia da posse dos edis do município de Porto Alegre, ao final da cerimônia, se canta o hino do Rio Grande do Sul, tá? Entretanto, os vereadores da bancada negra de Porto Alegre, tá? Entre eles está o vereador Matheus Gomes, do PSOL, se negaram a levantar, a cantar o hino,
que é um hino considerado um hino racista. E a gente vai entrar nos porquês disso durante a nossa pequena conversa aqui. Ao mesmo tempo, esses vereadores foram duramente reprimidos por uma outra vereadora, que eu não vou também dizer o nome, ligada a uma outra sigla. Não vale a pena a gente perder nossa saliva com essa galera aí, tá? Vamos divulgar o nome de quem é bom, tá? Aí uma das alegações, uma das críticas, era de que esses caras, esses vereadores que se negaram a cantar o hino não tinham conhecimento histórico. Só que o Matheus Gomes, ele tem a mesma formação que a gente. Ele é graduado em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e ele é mestrando em História pela mesma instituição. Então, ele é um cara que tem um profundo conhecimento de História e de História do Rio Grande do Sul. Então, o que ele nos fala é imbuído do sentido. Uhum. Ele tem propriedade para falar disso, tem conhecimento, né? Sim, total. E aí, tá, mas aí a gente diz assim, o hino é racista, mas por que tu considera isso, assim? Como é que tu vê que ele se encaixa nessa tradição regional? Tu vê alguma relação na formulação dele em relação à construção da nação brasileira? O que tu pensa, assim, por que ele é racista? Vamos lá, a gente vai desmiuçar essa pergunta aos pouquinhos, assim, cara. Primeiro, tu falou tradição. O que é uma tradição, Felipe? Que é uma tradição, tá? Aí eu vou puxar um historiador e que é muito caro na nossa formação, o britânico Eric Hobsbawm, tá? E eu sinceramente, eu acho que ele é um cara subestimado. E na graduação ele é bastante lido e tal, mas depois, nos cursos de pós-graduação, ele não é tão lido. Porque ele é um historiador muito, muito bom e muito, muito importante, tá? Bom, para quem não sabe, o Eric Hobsbawm era um historiador britânico de tradição marxista, tá? Que viveu no século XX e ele tem 4 livros que vão acabar onde ele analisa toda a história a história contemporânea pós a Revolução Francesa até o final do século XX, tá? Mas o livro que eu ia trazer aqui não é nenhum desses. É Tradições Inventadas, ou a Invenção das Tradições, a Invenção das Tradições, tá? Que no Brasil ele é publicado pela editora Paz e Terra, tá? Já fica a dica desse livro aí, tá? Bueno, e ele fala que as tradições são inventadas. Todas as tradições são inventadas. Porque se tu for olhar as análises que eles fazem ao longo do livro, ele é organizador, tá? E aí, junto com ele, escreve uma série de outros historiadores, sociólogos, antropólogos, e ele fala que essas tradições, que parecem ser antigas, na verdade são recentes e são inventadas. Vamos lá, por exemplo, o hino do Rio Grande do Sul ele foi composto durante o período Farroupilha, né? O período da revolta Farroupilha. Só que ele só vai se tornar o hino do Rio Grande do Sul oficialmente depois da década de 1960. Vamos lá, o hino deve ter sido composto por 1840 e só 120 anos depois ele vai ser inserido como uma tradição. Entende? Muito que bem. E o que seriam essas tradições inventadas, segundo o nosso amigo Hobsbawm? Seriam um conjunto de práticas que são reguladas por normas tácitas, muitas vezes, tá? E essas normas elas vão ter uma natureza ritual ou simbólica. A gente já imagina como é que um hino pode... Não precisa nem entrar muito, né, em detalhes, para a gente poder entender como que um hino tem uma natureza e uma importância ritual e simbólica, tá? E essas normas, elas são inculcadas numa população larga, né, pela repetição, tá? E essa repetição, ela vai implicar em uma continuidade em relação a um passado. Seja esse passado, vamos lá, entre aspas, verdadeiro ou ficcional, não importa. Não importa se esse passado ele é um passado factível
né? Baseado em fatos ou baseado numa lenda. Não importa isso, tá? Beleza. Bom, e quando é que é o momento que justamente acabam surgindo essas tradições? Em momentos em que estão correndo grandes transformações. E o Robson fala no momento que essas nações estão sendo estabelecidas, tá? Aqui eu já vou dar uma mudadinha, né, nessa nossa ideia de uma identidade nacional para uma identidade regional, porque se parece muito ao fim e ao cabo, e o próprio Hobbes, bom, no livro acaba abordando isso, ele fala sobre o kilt em algumas regiões da Escócia, né, sobre uma tradição que seria uma tradição celta em algumas regiões da França, Espanha, Irlanda, tá? Bueno. E para tu construir essa identidade nacional ou identidade regional, tu tem que criar esses símbolos novos, tá? E esses símbolos novos passam por exemplo, hino e bandeira. E ele vai falar mais uma coisa que é muito interessante, que esses movimentos tradicionalistas, baseado nessa construção dessas tradições, eles vão ter origem em intelectuais, intelectuais desse período, daquele período romântico. O período romântico vai ser ali meados do século XIX, na Europa, né? Como estavam surgindo essas identidades nacionais, por exemplo, italiana, alemã, né? Que eles não querem preservar um passado vivo, mas sim essas tradições inventadas, tá? Eles sim querem preservar essas tradições inventadas, tá? E essas tradições inventadas, elas vão quais são os tipos de tradições inventadas que o Robson diz que existem, tá? 3 tipos principais, tá? Uma que tradições que acabam simbolizando uma coesão social, tá? E que vão acabar determinando por isso as condições de admissão em um grupo, tá? Outra que acabam legitimando instituições e por fim as tradições cujo propósito é uma socialização, tá? A inculcação de algumas ideias, de valores e de comportamentos, tá? Eu queria, sobretudo, no que a gente pensa sobre o Rio Grande do Sul, Felipe, a gente começar a raciocinar em cima desse primeiro e desse terceiro que eu falei, tá? Tipo de tradições inventadas que simbolizam uma coesão social e que determinam essas condições de tu participar de um determinado grupo, tá? E essa terceira aqui que eu apontei para ti, as tradições cujo propósito é uma socialização, inculcação de ideias, valores e comportamentos. Então, Felipe, me ajuda a entender uma coisinha. Quando no hino fala, povo que não tem virtude acaba por ser escravo, ele vai determinar condições de admissão no grupo de pessoas do Rio Grande do Sul. Então, pessoas que foram escravizadas não têm virtude e não podem participar desse grupo? É uma formulação que acaba produzindo uma ocultação e uma falsificação do passado também, né? Porque esconde toda a história da escravidão e da brutalidade e violência que foi esse período tão triste, né? E sim, eu concordo contigo que produz essa forma de pertencimento e de delimitar um espaço simbólico aonde pode se formar essa ideia do gaúcho, né? Como é o rebelde, como quem recusa essas formas de submissão, então alguém que não, né, não seria escravizado, teria essa virtude, esse enfrentamento, todas esses valores, né? E eu acho que sim, é algo que tem efeitos sociais, né? A gente pode pensar, as críticas às vezes que se ouve, bom, mas é só um hino, é uma coisa, não, é um produto cultural, é uma expressão da sociedade que a gente vive, e ela rege rituais muito importantes, que são tornados importantes nesses contextos, né? Então se espera dessas pessoas que aderem a essas ideias regionalistas e a essa ideia de gaúcho, de Rio Grande do Sul, essas pessoas esperam respeito ao hino do Rio Grande do Sul.
né? E a atitude da bancada negra, dos nossos vereadores, gerou essa revolta por parte dessas pessoas, né? Como que vocês não estão respeitando? Vocês estão atacando toda uma ideia, toda uma formação e uma organização sobre o que é ser o gaúcho, o que se deve fazer em certos momentos, quais são os valores, né? Então eles perturbaram nesse gesto político bastante significativo e relevante, perturbaram essa ideia do que eles querem tanto defender. E é tão cara e muitas vezes é tentado que se silencie esse tipo de contestação, essas críticas ao hino e às tradições gaúchas, né? Como não, vocês estão atacando o nosso povo, a nossa história. É o contrário. Contestar isso é um dever de quem de quem produz a história, quem dá aula, né? Quem está nas escolas aí como professor. Diga, Rafael. Outro ponto que o Robson levanta e que vem ao encontro do que tu está falando é que esses símbolos, tá? Como a bandeira e o hino, por que eles são importantes? Justamente porque eles são universais. E eles são universais então no sentido de algo que tu tinha falado lá antes sobre a questão da invasão do Capitólio, porque eles vão lidar com um pertencimento, tá? Então esses caras que dizem defender uma tradição gaúcha, eles se sentem ligados a isso devido a esse pertencimento, tá? E é a forma de como eles se entendem a si mesmos e a forma de como esses caras entendem o mundo ao redor dele. Então, esse tipo de contestação acaba perturbando essa forma de como esses caras entendem o mundo e veem a si mesmos. Entende? Tá? Bom, então vamos lá. Se o hino, uma bandeira, ela é universal e se está contido no hino um significado racista, opa, peraí. E se eu pertenço àquilo, opa, peraí, então talvez eu também esteja sendo racista nesse momento? Né? Em que eu canto hino? Tá? E por que a gente tem que lembrar também, Felipe, da Revolução Farroupilha, tá? E porque bom, por uma razão, vamos lá, a razão evidente do que a gente está falando sobre hino e revolta Farroupilha é que o hino foi composto e fala sobre esse movimento, tá? A gente já vai entrar nesse movimento, tá legal? Mas que tem um outro autor, Felipe, que é o Benedict Anderson. Lembra dele? Lembro, claro. E aí tem outro livro dele que é Comunidades Imaginadas, que ele fala que nações são comunidades imaginadas, limitadas e soberanas. Tá? Vamos lá, 2 pontos eu queria destacar aqui para ti rapidão, ó. E a gente vai começar a elaborar a partir disso aqui, cara. Que elas são comunidades porque, apesar de uma desigualdade social existente, tá? E da exploração da burguesia em cima do proletariado, tá? A nação ela estabelece uma horizontalidade, ela estabelece uma camaradagem, tá? Nós todos aqui somos brasileiros, da mesma forma que não, nós todos aqui somos gaúchos, Felipe. Então não tem essa ideia aí de que existem negros e brancos que são diferentes, você não pode reclamar disso, tá entendendo? Outro ponto, a questão que é imaginada é bem parecida com essa questão que é ligada com por que a nação é uma comunidade, né? Porque nem todo mundo se conhece, mas existe uma comunhão, né, entre si, as pessoas compartilham isso. Então ela é imaginada, mas não é falsa, não é uma mentira, não é uma coisa que não existe, então, porque ela existe, na materialidade, inclusive, ela existe, tá ligado? Só que é isso, é uma coisa que foi criada e imaginada. Mas fala. O que eu ia falar? Não, eu só ia complementar que essa comunhão ela se faz com a repetição desses enunciados, dessas falas, né? Esses valores eles precisam ser trabalhados, eles precisam ser reafirmados sempre para ter esse efeito. E, de fato, eles têm esse efeito concreto. Eles organizam a vida das pessoas, organizam esse repertencimento, organizam a forma de ver esse outro que não pertence a esse projeto regional, né? Então, é isso. É algo que precisa ser o tempo inteiro reafirmado. E essa necessidade constante de reafirmação acaba também traindo
a força desses valores, porque acabam sendo frágeis. Né? Se essa repetição, e quem está envolvido nisso, sente isso. Se isso não é repetido, aquilo se esvai, perde a sua força. Né? Então, é um engajamento o tempo todo. A masculinidade também é assim, né? A masculinidade hegemônica também trabalha dessa forma. Mas aí é um outro episódio. Tu sabe que não é em vão que essa ideia de um movimento tradicionalista gaúcho surge na segunda metade da década de 40, depois do final do Estado Novo, cara. Que é justamente quando, por exemplo, no Estado Novo, em 37, 38, tem a queima das bandeiras dos estados, tá? A partir de uma política do Vargas centralizadora, né? Buscar um executivo nacional mais forte e acabar com as identidades regionais, tá? E depois, em 45, quando acaba a ditadura do Estado Novo, é que vai acabar surgindo a ideia do MTG, Movimento Tradicionalista Gaúcho. Sobretudo a partir de intelectuais urbanos, entendendo? Sim. Mas é isso, tem bem ao encontro disso que tu tinha falado, né? Essa identidade talvez se perca, né? Se esses signos e sinais não forem repetidos, né? E ao mesmo tempo, então, só continuando aqui, o nosso amigo Anderson, ele já larga uma pergunta. Então, como é que tu faz uma nação? Ele joga quatro pontos aqui de como fazer a nação, como fazer uma nação. Tá? 4 elementos necessários para tu fazer uma nação. Primeiro tem que ter um idioma nacional único, o que eu acho que é meio contestável, porque, por exemplo, na Espanha, tu tem uma porrada como é que se diz, idiomas diferentes, línguas diferentes, só que a gente tem que lembrar que o franquismo vai impor só o espanhol. Ok, continuar. Definir a natureza do território. A natureza do território é extremamente essa natureza. Como é esse território? Ele tem floresta, tem deserto, tem pampa, tá? Um romance de formação, que é exatamente a ficção, a literatura, e aí vai caber para aqueles caras ligados mais que nem o Robson fala, romantismo mesmo, tá? E a necessidade de escolher os ancestrais, que são os mitos fundadores. Felipe, quem são os ancestrais do Rio Grande do Sul? Do gaúcho? Qual é o mito fundador do Rio Grande do Sul? Fala pra nós aí. Responde pra nós. Conta tu pra nós aí. Eu vou só te contar uma coisa. Na sede do governo aqui do Rio Grande do Sul, que é o Palácio Piratini, cara, eu acho que eu já relatei essa história aqui. No Salão Nobre, o Salão Alegria do Pastoreio, eu contei essa história já, né? Tem uma pintura da Aldo Locatelli e que mostra a história do Rio Grande do Sul e a identidade dos elementos que construíram esse Rio Grande do Sul. Então lá tá o gaúcho, lá tá o alemão, o italiano, lá, mas não tá o negro. Entende? Uhum. Então a gente escolheu nossos ancestrais. Tá? Uhum. E se a gente for pegar essa base desses símbolos que nós estamos falando aqui, desses sinais importantes, que é o hino e a bandeira, qual é? É justamente o episódio da Revolta Farroupilha. Uhum. Doravante não chamado de revolução. Mas o termo revolução é reivindicado por quem pertence a esses locais de poder, digamos, né? Pela hegemonia do poder no Estado, para construir essa ideia de rebeldia, de valor. Claro, né? claro. Mas é totalmente inapropriado, assim. A gente já vai chegar no porquê que é inapropriado, quando a gente começar a conversar sobre o que foi a Guerra dos Farrapos, tá? Eu acho que tu poderia trazer isso aí também, né? Por que não seria uma revolução? Quais eram os grupos envolvidos? Quais foram as controvérsias? Enfim. Bem, vamos lá. Revolta dos Farrapos. 20 de setembro de 1835, tá? Um grupo de sediciosos invadem a capital da província, Porto Alegre, atacando a cidade a partir da Ponte da Azenha. Tá? Atacando a cidade a partir da Ponte da Azenha.
ok? E depõe o presidente da província nomeado pelo Dom Pedro... Não é pelo Dom Pedro II, não, desculpa. Pelo governo regencial, Fernandes Braga, é o nome do cara, ok? Bueno, vamos botar esse contexto aqui, envolvido em uma série de revoltas regenciais. Lembrou que foi a regência? Vamos voltar para a época do colégio, assim, porque eu acho que essa história um pouco mais ligada aos fatos e ao empírico também é importante a gente estar ligado, assim, porque senão é meio difícil explicar as coisas, né, velho? Se as pessoas saberem isso, é já partir do pressuposto que todo mundo já sabe e nem todo mundo sabe, Sim. né? Cara, é porque é isso, assim, tem gente que não quer tomar vacina, por quê? Porque não sabe do que a vacina é composta, cara. Então, vamos lá, as coisas têm que ser bem explicadas, eu entendo. Talvez seja porque eu sou professor e é uma ânsia de explicar as coisas, tudo bastante esmiuçado, assim, cara. Ok. Depois de 1830, quando Dom Pedro I pede para sair, cara, assume uma regência, porque o filho dele, Dom Pedro II, era muito pequeno, não podia tomar o controle do país, tinha 6 anos, tá? E durante essas regências acontece uma série de revoltas no país, as chamadas revoltas regenciais, como cabanagem, balaiada, sabinada, ok? E entre elas está a revolta farroupilha, ou guerra dos farrapos, ou revolta dos farrapos. Tranquilo? Quais são as causas? Seguinte, ainda hoje, se a gente for viajar para a fronteira sul com o Uruguai, a gente vai ver a força da pecuária do Rio Grande do Sul, tá? E isso vai ser um dado meio que histórico, tá? Porque em 1830, tá? A gente já tinha uma larga produção de gado. Para que esse gado? Para fazer o charque, a carne salgada. Para que o charque fosse transportado em lombo de mulas e vendido no centro do país, tá? Para consumo da mão de obra escravizada. Tá? Ok, cara. Ocorre que esses estancieiros, esses pecuaristas, desculpa, que são estancieiros e charqueadores, tá? Estanceiro é o cara que cria o gado, o charqueador é o cara que mata o gado e faz o charque, tá? Eles passaram a ficar indignados porque o charque uruguaio ele não era taxado pelo governo brasileiro e ele era de melhor qualidade. Então, ele era mais barato, tá? Então ele entrava no Brasil sem impostos, de melhor qualidade e mais barato do que o charque produzido no Rio Grande do Sul. Tá? E Felipe, a qual categoria social tu acha que pertencem um pecuarista, latifundiário, dono de terras? Tu acha por acaso que ele é da elite? Pois Não, imagina, né? Imagina. Bom, então vamos lá. É uma revolta que partiu da elite. Até tudo bem? Tudo certo. Ótimo, né, cara? E como bem destaca o professor Fábio Kuhn, num livrinho bastante também indicável, sabe? Que é Breve História do Rio Grande do Sul, tá? É um livro que vai custar R$20 pra ti, assim. R$20 tu gasta num restaurante, tu gasta mais no iFood do que num livro, cara. Sim. Beleza? Nem todo rio-grandense era farroupilha e nem todo farroupilha era republicano. Então, esse discurso de que todos os gaúchos pegarem armas, né? Ele vai legitimar justamente os interesses dessa elite pecuarista e que não em vão é uma das elites que ainda hoje controlam o Estado, né? Beleza? E por que o termo revolução ele é inapropriado? Tá? Ainda, de acordo com o nosso professor Fábio Kuhn, professor da URGS, aliás, né? Professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tá? Esses farroupilhas, eles eram tão conservadores quanto a elite central, tá? Essa liberdade que os líderes farroupilhas pregavam estava restrito somente a quem? Aos membros da elite. Essa liberdade não chegaria aos escravizados. Por quê? Porque a mão de obra escravizada era a principal mão de obra da pecuária, da produção pecuária do Rio Grande do Sul do período. Aí, quando tu tem a proclamação da República Farroupilha, tu não tem na Constituição a previsão do fim da escravidão. A escravidão é mantida durante o governo Farroupilha.
Então, você tem um hino composto num período em que a principal mão de obra era mão de obra escravizada. A partir daí, a gente já pode começar justamente o que eu estou falando. Perceber em que contexto foi composto o hino. Aí, Felipe, eu queria trazer aqui um artigo do vereador Matheus Gomes e do também professor da URGS, Fernando Seffner, tá? Uhum. Beleza? Ele vai falar uma coisa realmente óbvia aqui num parágrafo, que os hinos são compostos numa conjuntura histórica, né? E reflete os valores, não apenas desse contexto, mas particularmente do grupo social que compôs a letra. Qual foi o grupo social que compôs a letra do hino do Rio Grande do Sul? A elite pecuarista. Esse grupo, então ele continua falando, né? Os dois autores continuam falando aqui. É um artigo que foi escrito para o site Sul 21. Dá para a gente indexar depois ali isso tudo que artigos que a gente indica na própria descrição do vídeo, né? Sim, com certeza. Botar, né? Então, o hino do Rio Grande do Sul foi composto por homens brancos que estavam inseridos em uma ordem escravocrata que não pensava em abolir. Tá? A partir daí, cara, a gente acho que a gente já entende que o ponto é que não é só o trecho, esse trecho específico do hino, povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Esse trecho está ali por uma razão muito específica, muito clara. Tá? E tu sabe como é que acabou essa revolta, Felipe? Sabe como é que acabou? Como? Primeiro lugar, assim, vamos lá. Outras revoltas regenciais nesse período do Brasil Império, tá? Elas foram duramente reprimidas por um rapaz chamado Duque de Caxias. Guarda o nome desse guri. Duque de Caxias. Sabe qual era o nome do Duque de Caxias? O sobrenome dele? Lime Silva. O cara dá nome para 2 ruas em Porto Alegre. Olha aí que coisa bonita, hein, cara? E o Duque de Caxias é o patrão do Exército Brasileiro e foi um sanguinário, tá? Ou seja, mandou passar a espada em todo mundo, tá? E ele foi mandado aqui também para o Rio Grande do Sul para combater essa revolta, beleza? E ele conseguiu, sim, derrotar os Farroupilhas, tá? Mas o fim da revolta foi marcada pela Paz do Ponche Verde, tá? Bom, foi assinado em 1845 o tratado, tá? Lembrando que, destacando na verdade, né, que 3 anos antes, já o governo federal já passou a cobrar imposto sobre o charque importado do Uruguai, tá? Então, o que estava inserido nesse acordo? Olha só que coisa conveniente. Todos os oficiais do Exército da Farroupilha seriam não só anistiados, como também incorporados no Exército Brasileiro. Que legal, né? Muito bom. Mas, Felipe, tu sabe que no meio desse... no final desse conflito, em 44, sabe o que aconteceu em 14 de novembro? De 44? 1844? O massacre de Porongos. Tá? Eu vou deixar também indexado aqui um artigo do professor e jornalista Juremir Machado da Silva, tá? Que ele vai... um outro artigo, vai ter uma entrevista dele, tá? Para o Sul 21, tá? Vai estar também indexado ali, tá? Muitos comemoram a Revolução e não conhecem a sua história, tá? E o que foi o massacre de Porongos, tá? Bem, com a revolta dos farrapos durou 10 anos. Com esse largo tempo de 10 anos, começou a ter uma certa escassez de soldados, tá? Então os pecuaristas, eles prometeram para homens escravizados que os libertariam, mas só libertariam aqueles que lutassem a favor dos farroupilhas. Nisso se organizam alguns regimentos, tá legal? Entre esses regimentos, o regimento dos Lanceiros Negros. Ok.
mês de novembro, né, de 1844, um dos generais do exército Farroupilha, chamado Davi Canabarro, que também é nome de rua em Porto Alegre, tá? Ele ordenou que esses lanceiros negros, montassem acampamento num lugar chamado Arroio Porongos. E ele lhes retirou as armas. Nessa mesma madrugada, eles foram atacados pelas tropas do tal do nosso conhecido Duque de Caxias, pelas tropas do Império. Então já imagina o que foi. Homens armados atacando homens desarmados. O que aconteceu? Uma chacina, um massacre. Tá? Os que não foram mortos foram feitos prisioneiros e vendidos de novo como mão de obra escrava. Isso também pode ser encontrado num outro livro, Felipe, que é do Alê Santos, chamado Rastro de Resistência. Tá? Esse Alê Santos é um outro jornalista formado em comunicação, que é um cara também muito bacana, inteligente. Pode seguir ele no Twitter, tá? E ele tem um podcast chamado Infiltrados no Cast. Já vou dando umas dicas aqui, né, cara? Culturais ao longo do que a gente está conversando aqui. Tá? Já pode estar também indexado ali. Em que não sei se foi no último ou penúltimo episódio, tá? Ele entrevista o Matheus Gomes. Tá? Acho que foi no último. Foi no último, né? Ele fez essa entrevista exatamente para falar sobre a questão do hino, né? O Matheus tem ido em vários... tem dado entrevistas, tem se manifestado bastante em relação a essa manifestação que eles fizeram. Felizmente está tendo bastante repercussão e mostrando que é uma questão que precisa ser falada, né? Que existe essa demanda de discussão desse ponto. E toda a questão da negritude no Rio Grande do Sul, né? A gente precisa falar mais disso, precisa falar mais dos processos dos grupos negros na história do Rio Grande do Sul. A história de Porto Alegre, ela é muito envolvida com grupos negros. E é algo que até então tem sido por uma história mais oficialista, por discurso de Estado, é algo que se oculta, que se esconde, pela perpetuação desses mitos fundadores, desses ritos que são relacionados a eles também se ocultam e se silenciam essas possibilidades e experiências históricas distintas e tão relevantes que esses grupos construíram e constroem até hoje, né? Tu sabe que tem uma pergunta assim, cara, que estão me fazendo esses dias. Qual grande cidade brasileira não passa pela sua criação e ocupação a população indígena ou a população negra? Isso. Tu pensa em Rio de Janeiro, tu pensa em São Paulo, tu pensa em Porto Alegre, tu pensa... Não dá para pensar a história dessas cidades sem falar desses grupos, né? Tanto num lado de a efetivação desse projeto de nação e desses projetos regionais também que produzem a destruição, a desagregação dessas sociedades, a expulsão dessas pessoas das cidades para constituir esse domínio geográfico, político, né? E para instituir esse poder dessa branquitude, que é masculina, né? Que é heterossexual, mas também de pensar essas duas múltiplas sociedades indígenas, múltiplos grupos negros e culturas negras, também do ponto de vista de produção de cultura, de produção de visões de mundo, de resistências, né? Então, não só como vítimas, mas também como agentes protagonistas da nossa história, né? Eu concordo, cara. Eu vejo que sim. O que mais, Rafael? Mais algum ponto? Eu tava pensando... Oi, desculpe. Tava te perguntando mais algum ponto aí que tu vai trazer da Revolução Farroupilha, do hino. Não, é depois tarde, assim, mas eu tava me lembrando da história do bairro Leblon, no Rio de Janeiro. É uma história rapidão, assim, pra contar, cara. E que vem ao encontro disso e que vem ao encontro da ocupação de território e construção de identidades. Todo mundo sabe o que é o bairro Leblon no Rio de Janeiro hoje, tá? Só que vamos pegar, início do século XV e XVI, ocupação indígena,
etnias, primeiro tamoios, depois temiminós, ocupando aquela região, que são expulsos para poder fazer fazendas, latifúndios, tá? Depois, no século XIX, essa região ela é ocupada por quilombolas, tá? E hoje em dia esses quilombolas foram expulsos do Leblon e o Leblon é ocupado pela alta elite branca carioca, tá? A história do Leblon, cara, ela sintetiza a história do Brasil, assim, de uma maneira assustadora, assim, cara. Assustadora e preocupante, né? Muito preocupante. Mas assim, Felipe, o professor Júlio, voltando ao que tu perguntou sobre a questão da revolta farroupilha e dos farrapos, né? O mesmo professor Juremir, ele vai contar um pouquinho da história da elaboração do hino, tá? Que nem o Matheus e o Sefner falam. Ele foi elaborado, encomendado, tá? Para um maestro chamado Francisco alguma coisa, cujo apelido era Chiquinho da Vovó, tá? E o professor Juremir fala que ele plagiou uma valsa do Strauss, acho que do Johann Strauss, provavelmente, não, do Richard não existia, né? Provavelmente uma valsa do Johann Strauss, tá? Foi uma valsa, então, além de ser uma música ruim, é um plágio, assim, né? Mas também pode indicar botar essa coluna aí. É uma das colunas mais recentes aí do Juremir Machado no Correio do Povo, tá? Bom, então voltando para a pergunta, né, Felipe? O hino é racista? Sim. Eu não tenho a menor sombra de dúvida que sim. Eu tenho toda certeza que sim. Por quê? Vamos lá. Retomando algumas questões que a gente discutiu aqui, cara, que eu apresentei, né? Tentei apresentar. Perceber o contexto em que ele foi composto, quem foram as pessoas que pediram a composição desse hino, tá? Quem as pessoas que trabalhavam nesse período, a mão de obra, que era a elite regional, e que essa elite regional era uma elite que podia ter essa capacidade de elaborar essas identidades e essas novas tradições, tá? Sim. Eu acho que sim. É importante tu trazer essa questão do contexto também, né? Porque a gente não está concluindo, e eu concordo contigo que o hino é racista, mas a gente não está concluindo isso somente com base naquela frase ali que tu colocou no início. Sim. A gente está entendendo isso com todo o contexto onde ele se insere. E, em geral, eu acho que essas interpretações contextuais... Só rapidão, assim, velho, dizer que essa frase é racista é fundamental para a discussão. Claro, é isso que eu ia colocar agora. Eu acho que a questão, trazer a interpretação contextual, ela é fundamental, assim, muito importante. E, em geral, eu penso, bom, às vezes as frases isoladas, elas não são suficientes para a gente chegar a uma conclusão. Eu acho que nesse caso aqui é suficiente. A frase isolada já é suficiente, já marca esse racismo, né? Concordo. A básica leitura, interpretação de texto, a gente já vê isso de uma forma muito clara. E pensando contextualmente, então, só reforça ainda mais. Pronto. Eu acho que isso aí fica muito claro. Olha. Então, Rafael, acho que aí pelo tempo a gente já pode ir encerrando esse bloco central do nosso podcast e passar para a questão... Desculpa, ainda insistir no ponto, Felipe, de destacar algumas coisas assim para a gente poder terminar. Da mesma maneira que jogadores da seleção francesa com origem argelina ou subsaariana se negavam a cantar a Marselhesa porque tem um verso em que fala que um sangue impuro banha o solo. Nossa. Por mais que lá em 1792, por aí, quando a Marselhesa composta, essa frase se referia a gente sabe que, sobretudo as forças austríacas do antigo regime e que ameaçavam a República Francesa, no atual contexto, ela é usada por nacionalistas xenófobos, racistas franceses, para se referir a esses descendentes
de africanos, tá? Sempre lembrando o que a França fez com a África. Colonizou, ocupou, colonizou, escravizou, destruiu, para depois dizer que não queremos vocês aqui. Beleza? Então é uma outra forma também de entender, né? Relação do que tu falou com a questão da interpretação. A interpretação num período de 1892 era uma. Agora, ela interpreta, em 2021, é interpretada de outra maneira. Então, a interpretação também muda. Tá? Claro. Porque a história muda, a história é dinâmica, a gente sabe disso, né, cara? Bueno, a Austrália vai estar mudando o seu hino. A Austrália está mudando o seu hino para poder incorporar a população aborígene, tá? Que é a população originária do país, e que também foi dizimada e massacrada pelos colonizadores ingleses, tá? Então, é importante e urgente que a gente mude a letra do Rio Grande do Sul. Até porque quando ele foi estabelecido em 1860, tem um verso que foi extraído. Esse verso que foi extraído, ele falava sobre uma parada da Grécia, Atenas, Esparta, Roma, e falava para a sombra dos tiranos. A gente estava na época da ditadura militar, não era pegar muito bem falar sobre isso naquele momento, tá entendendo? Então, o hino urge ser mudado. É importante e urgente mudar o hino do Rio Grande do Sul. Tá? Eu concordo contigo. E não cantem no Rio Grande do Sul no estádio, cara. Deu. Vamos levar até cantar. Não, não é pra cantar, Essa cara. é difícil Isso é uma de engolir estupidez, também. ignorância. Desculpa pelas últimas palavras. Pronto, não vou mais usar palavrões aqui nessa plataforma. Bom. Vamos passar então para as dicas culturais, Rafael? Vamos sim. O que tu sugere para nós? Primeiro, tu quer começar? Desculpa, eu já me atravessei? Não, pode começar contigo. Cara, primeiro eu queria reforçar as dicas desses livros que eu citei rapidamente aqui. O livro do Hobsbawm, tá? Invenção e Tradições. Reforçar também a dica do livro do Fábio Kuhn, tá? Que é um livro barato de se encontrar, professor Fábio Kuhn com K. E o livro do Alê Santos, tá? Bom. Que é o Rastros de Resistência, né? Oi? Desculpa. Rastros de Resistência, tu falou? Rastros de Resistência. A gente pode também botar ali depois também esse tipo de a indicação de dicas culturais na descrição acho que do episódio. Eu queria indicar um filme que tem agora nessa plataforma de streaming vermelhinha, tá? Chamada Voz Suprema do Blues, tá? Com a Viola Davis e o Chadwick Boseman, que é o ator que fez o Pantera Negra, que infelizmente faleceu em 2020, tá? É um filme que eu gostei bastante, ele é baseado numa peça de teatro. A Viola Davis interpreta a Ma Rainey, tá? Que era uma cantora de blues muito famosa na década de 20, e ela vai gravar um disco em Chicago. E tem uma banda, tá? E dessa banda, o Chadwick Boseman, ele é o trompetista da banda, ok? E nessa gravação acontece uma série de problemas, empecilhos, eles estão o tempo inteiro brigando, tá? O pessoal está o tempo inteiro brigando. A atuação do Chadwick Boseman e da Viola Davis são coisas sensacionais, cara. São coisas brilhantes de outro mundo, assim, são sessões... Cara, não tem nem palavra para descrever as atuações desses dois, cara. São muito, muito, muito boas as atuações dessa dupla, cara. O Chadwick Boseman é um grande ator, cara. Ele era um excelente ator, assim. Naquele outro filme do Spike Lee, o Destacamento Blood, era esse? Ele também tá muito bem, tá? E, cara, é um filme que ele acaba discutindo bastante a questão racial americana, porque isso passa na década de 20, né, 1920 nos Estados Unidos, tá? E ele é um filme extremamente forte e tocante, assim. Tem monólogos que o personagem do Chadwick Boseman fala que são primor, assim, cara, são primor e muito bem executados esses monólogos. E a personagem que a Viola Davis faz é extremamente importante e interessante de entender o porquê dela estar agindo daquela maneira, tá? Rapidamente, esperando, não é um spoiler, porque aparece no início assim, do filme, né? Isso.
ela tá lá com uma gente, com o empresário, que são dois caras brancos, e ela faz uma série de exigências para eles. Tá? E, mas por que tu faz isso? Olha, eu sei que eles só querem que eu esteja aqui pela minha voz, porque eu sou famosa, sou importante, porque senão eles não teriam nem aí para uma mulher negra como eu. Então, o filme muito. Cara, o filme é bem bacana, bem interessante. A direção, ela não é um primor, assim, a direção não é uma Brastemp, não é a melhor coisa do mundo, assim, o diretor é meio que desconhecido. Mas, por exemplo, um dos produtores é o Denzel Washington, tá? Então tem a mão de um cara muito Sim. bom, né, cara? O Denzel Washington é um cara muito bom, assim, tá? Então minha dica é essa aqui, Voz Suprema do Blues, tem nessa plataforma aí de streaming vermelhinho que tu usa pelo celular, Interessante. tu vê na televisão também. Eu vou recomendar um livro. Eu tinha pensado no filme, mas vou recomendar um livro. Estou lendo um romance, A Insustentável Leveza do Ser. Ah, do Milan Kundera. Milan Kundera, não sei se é essa a pronúncia mesmo, não sei falar tcheco. Ele se exilou na França, né? Até ele chegou a dizer, eu sou um autor francês, na verdade. Teve esse discurso assim, um tanto estranho, né? Então, Kundera, sei lá. Mas o livro é muitíssimo bem escrito, sabe? Ele consegue ser conciso e profundo ao mesmo tempo. Descreve as cenas de uma forma assim muito rica e em poucas frases, sabe? E é uma história de dois casais. E a questão central do livro ele é um livro ensaístico, assim, ele trabalha com questões mais filosóficas, né? Então ele fala a questão do eterno retorno, ele fala sobre a questão do peso e da leveza na vida, né? Então como isso diferencia a atitude das pessoas, diferencia o destino desses personagens que ele está falando. Então fala muito sobre a natureza do amor, das relações, né, do inconsciente. E é um livro soberbo, assim. Eu estou chegando no final dele e estou gostando muito e recomendo. Tem um filme, eu acho que foi inclusive dirigido pelo Philip Kaufman. Teria que conferir isso. Mas foi um cara grande aí da indústria que tinha produzido o filme. Então, A Insustentável Leveza do Ser, um livrinho aí da a Companhia das Letras, né? Milan Kundera, o Kundera, baratinho, 20, 25 pila, você compra e tem aí uma diversão, uma reflexão e uma experiência artística muito de alta qualidade. Vou para fechar aqui minha recomendação, vou recomendar o filme também, então, como é que é o nome do filme mesmo? Esqueci a minha recomendação. O Buster Scruggs. Os irmãos Coen. Hã? Dos irmãos Coen. Dos irmãos Coen, né? Também é um faroeste. Eu tinha recomendado no outro episódio a série Godless, né? Que é um faroeste. E agora esqueci o nome completo do filme, mas é Buster Scruggs. A Balada de A Buster Scruggs. Balada de Buster Scruggs, isso, valeu. Tava tentando ver aqui no Netflix, não tinha achado. Que é uma série de pequenas histórias, todas muito criativas e bem amarradas, assim, com uma direção soberba dos irmãos Coen, a cinematografia impecável, atuações, tem saídas muito interessantes no roteiro. Então, já estreou acho que foi uns 2 anos, mas é um filme que vale a pena. Talvez no início, quando tu começar, nossa audiência, quem está nos ouvindo, começar a assistir esse filme, assim, pode dar um estranhamento assim forte no início, mas persista, assista, passe, assim, deixe a experiência do filme se desenvolver, que eu aposto que muitos vão gostar desse filme. Então, a Sabe uma Balada de coisa que eu acho Buster bem legal? Scruggs. Eu acho bem legal nesse filme que cada sketch ela tem uma pegada totalmente diferente. Uhum. Cada sketch que eles contam de uma maneira. Então muda tudo, muda fotografia, muda iluminação, muda tudo, cara. Muda a ambientação, muda tudo, muda a montagem, muda tudo, cara. É muito interessante isso que eles fazem, cara. É um exercício cinematográfico excelente, cara, esse filme.
Sem dúvida. excelente. Eles são muito. Os irmãos Coen são muito talentosos mesmo. São É muito. cineastas de Esse primeira filme, grandeza. cara, esse filme, eles andaram fazendo uns filmes bem meia boca, assim, Uhum. nesse ínterim aí. Mas esse filme é muito bom, cara. Muito bom. Bom, já que tu tá aí, eu vou indicar uma outra coisa que tu não vai gostar, mas, Azar, que é o Discovery, do Star Star Trek. Trek Discovery. E mais pela questão de como ele aborda questões ligadas a que a gente diz como o gênero, tá? Então, ele tem casais homossexuais ali pelas tantas. Ele tem um Entendi. personagem que pede para ser chamado de Elo, nem de ele, nem de ela. Uhum. Uh, E as relações isso, homoafetivas são naturais, não chega, não são exatamente. exóticas, digamos, né? Elas Sim, aparecem assim como outra relação entre pessoas. e é uma relação entre esse casal muito bonita, muito legal, muito É. emocionante, inclusive, assim. Uhum. É uma relação bem legal entre esse casal. E bem que a gente falou, não aparece como algo estranho, exótico, aparece como bonito. É uma relação entre duas pessoas que estão se amando é muito interessante, muito legal a forma como eles abordam isso, Felipe. E aqui tem um ponto, assim, porque que eu acho que esse é o mais importante, tá? Porque a gente sabe quem é o principal público, infelizmente, de obras de ficção Ah, científica, sim. que é um gênero que eu gosto muito. E, bom, é um tipo de gente, cara, que a gente, vamos lá, é aquele pessoal, eu vou usar algumas palavras meio chulas, assim, nenhuma apropriação, mas nerd incel, tá entendendo? Sim. E que fica extremamente indignado quando esse tipo de diversidade e de respeito às diferenças aparecem nesse tipo de obra, tá? É. E acho que é por isso que é tão importante que esse tipo de coisa apareça nessas obras de ficção científica, tá? Porque o Star Trek, o Jornada nas Estrelas. Tivemos aí um pequeno corte, problemas técnicos, mas eu acho que a gente já abordou aí com profundidade os temas que a gente se propôs, né, Rafael? Vamos se Sim. despedir, então. Até a próxima. E daqui a Até, 15 dias a gente grava outro episódio, né? Um abração. Tchau. até abraço, tchau, tchau.